Mateus 4,17, o que Jesus falou? Desde então começou Jesus a pregar e a dizer. O que era a pregação, o teor, o conteúdo, o que era o entendimento, o que é que Jesus dizia? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Tem lugar que ele falou reino dos céus, tem lugar que ele falou reino de Deus, tem lugar que ele falou só reino, mas é tudo a mesma coisa, não altera e não muda o produto. O produto final é o mesmo. Geralmente, às vezes, os cristãos entendem arrependimento por uma questão de pecado, ou de falhas ou de erros. Você precisa se arrepender de seus erros, do seu passado, do seu pecado, sua vida errada. Só que essa palavra, arrepender, arrependei-vos ou arrepender, essa palavra do hebraico que ela tem, de onde ela vem, ela tem uma conotação. Mude a sua mente. O que Jesus estava, qual era o teor da pregação de Jesus? Se não mudar a sua mente, o seu entendimento, o seu intelecto, não vai mudar a sua atitude, não vai mudar seu comportamento, não vai mudar a sua maneira de fazer, né? Como aquelas pessoas, não, eu nasci assim, eu vivi assim, e vai ser assim, né? Tem aqueles que dizem assim, eu nasci numa família pobre, ninguém na minha vida teve recursos nenhum, todo mundo é pobre, graças a Deus nós somos pobres, mas nós somos honestos. A questão não é honestidade, irmão. A questão, por exemplo, é que você pode prosperar, você pode crescer, você pode ser diferente, mas não vai depender tanto de Deus para isso, vai depender de você. Porque aqui, por exemplo, na pregação que Jesus veio, ele não veio dizendo assim para o pessoal, vocês precisam ler a Bíblia, vocês precisam orar, vocês têm que buscar Deus. Os judeus em si, eles são, até hoje, eles são de oração, eles oram muito mais do que nós. Todos os dias, por exemplo, tem judeu que levanta 4 horas da manhã, vai lá para aquele chamado Muro das Lamentações, e lá eles ficam. Simeão, Ana, a Bíblia mostra isso para nós, que Simeão e Ana estavam, os dois no templo, oravam e jejuavam, estavam lá o dia inteiro. Então o problema não era oração. Você vai ver que o profeta Oséias diz, o meu povo sofre porque faltou orar. Faltou dizimar, faltou ofertar, faltou jejuar, faltou ir no culto da segunda-feira. Faltou o quê? Faltou o quê? Então o problema aí estava na cabeça de cada um. O problema não era o bolso. O problema não é o ataque de um vírus, de uma bactéria, de uma doença, de uma enfermidade. O problema está dentro da minha cabeça e dentro da sua. A minha e a sua mente é onde se decide todas as coisas. Tem até uma pregadora aí que ela tem um livro chamado Campo de Batalha da Mente. É até bom, eu recomendo você ler. É legal. É uma mulher crente, pastora, pregadora do evangelho, uma americana, chamada Joyce Meyer. Se você tiver a oportunidade de ler, leia. Mas ele não é um livro que preguiçoso geralmente vai gostar de ler, porque ele é grosso assim, né? Ali mostra, por exemplo, que as nossas lutas começam não é dentro das nossas casas, começam não é dentro da empresa, começa não é lá fora no campo de trabalho, começa dentro da nossa cabeça, a nossa mentalidade. Se você pegar, por exemplo, Deus não tirou o povo de Israel do Egito? Tirou ou não tirou? Não abriu o Mar Vermelho, fez um milagre extraordinário. Não levou eles pelo deserto?
e não introduziria eles na terra de Canaã? Mas como é que eles se viam? Como que eles se viam? Como é que eles se viam? Segundo a sua Bíblia, em Números 13, diz que eles se viam como gafanhotos. E como que eles viam o povo que ocupava a terra? Como gigantes. Bom, espera lá. Deus perderia todo o tempo de tirar eles do Egito, levá-los para o deserto, para chegar lá em Canaã. Aquelas pessoas seriam um impedimento para eles entrarem? Deus não faria isso. O que fez com que Israel não conquistasse, não superasse os adversários em Canaã? A mentalidade dele, como eles se viam. Como é que você se vê? Você se vê como uma pessoa boa. Você já viu que toda pessoa boa, em partes, ela é uma pessoa fracassada? Que você olha assim, tadinho do fulano, ele é tão esforçado, uma pessoa tão boa, tão honesto. Mas às vezes para ele comer você tem que pagar a conta para ele, você tem que ajudar, você tem que socorrer, você tem que dar uma força, porque a pessoa é gente boa. E a pessoa acha que se você só for gente boa, só se você for legal, só se você for assim uma pessoa, né, que faz o bem, uma pessoa assim do bem, aquilo te torna merecedor de todas as coisas, quando na realidade você pode ser bom, você pode ser honesto, você pode ser uma pessoa de um coração maravilhoso e viver na miséria, destruído, arruinado. Por causa de quê? Por causa da sua mentalidade. Lembra daquele centurião que foi pedir a Jesus, porque o servo dele estava muito enfermo, aí os discípulos, o pessoal chegou lá e disse assim, Senhor, ele construiu a sinagoga para a gente, ele ajudou, dá uma força para ele, que esse cara foi legal, já pensou? Lá no Pará, por exemplo, eu tive um senhor, ele não é cristão, assim, praticante. Ele chegou lá comigo e falou assim, tem um terreno aqui, quero que, o que o senhor quer que eu construa? Ele construiu e entregou para a gente. A igreja lá, do jeito do projeto que eu pedi para poder fazer, ele foi lá, construiu e entregou para a gente. Ele não é um cristão. Praticante, não. Depois ele fez a mesma coisa com outra igreja. Então aquele centurião era um cara bom de coração. Tem gente que é cristão e não faz esse tipo de coisa. E o camarada não é um cristão praticante. E ele fez isso, é uma pessoa de um coração bom. E o que aquele centurião fez? O pessoal foi lá pedir. Jesus disse, não, independente se ele for um cara legal, se ele for um cara bom, se ele for um cara que ajude, independente disso, já que ele veio comigo para pedir ajuda, independente do que ele faz ou deixa de fazer, eu já ia lá atender ele. Nada daquilo, se ele fizesse ou não fizesse, interferiria naquilo. Por quê? Porque aquele homem entendeu que Jesus solucionaria o problema dele. Tem gente que está na igreja, mas não acredita que Jesus irá solucionar o problema que você veio para a igreja com ele. Você vem, você ora, você pede até oração, né? Como, por exemplo, em Mateus 9, no versículo 27 em diante, fala de 2 cegos que eles foram atrás de Jesus clamando, e quando eles chegaram em casa, Jesus virou para o cego e perguntou, vocês creem que eu possa fazer isso? Os cegos disseram assim, sim, Senhor. A resposta de Jesus, então seja feito segundo sua fé. Uau! E agora? E se eles não tivessem essa certeza? Se na hora que Deus diz para mim, Deus diz para você, seja feito segundo a sua fé. Qual tipo de fé que você tem? Ah, pastor, então deixa para lá que quando Jesus quiser fazer a obra, Jesus vai fazer. Não, meu irmão. Jesus está nos dizendo e está nos mostrando quando ele começou a pregar sua primeira mensagem, e o teor de sua mensagem que nunca mudou,
era mensagens deste tipo, desse formato e dessa maneira. Vocês precisam mudar a mente de vocês. O verdadeiro adversário, o verdadeiro inimigo não é feitiço, nem bruxaria, nem magia, nem pecado. A verdadeira dificuldade na vida de um cristão é a mente que não muda. É o entendimento, é o intelecto, é a capacidade. Não, mas Deus conhece meu coração. Já viu essas frases? Ah, mas Deus sabe do meu coração, meu irmão. Não é o seu, como eu estou te falando, não é a bondade de seu coração que vai dar rumo para a tua vida, não. Você pode ser uma pessoa boa de coração e ser um fracassado. Bom, não vou ficar calado. Eu ia falar uma coisa aqui, mas acho que é muito forte. Vou deixar aqui guardado comigo aqui. Mas Jesus diz assim, ó, mude, porque é chegado. Se você mudar o seu entendimento, o seu comportamento, a sua mentalidade, se você mudar, muda, porque o reino de Deus chegou. Ele não está falando assim, o reino de Deus virá. Não, ele está dizendo, ó, o reino de Deus chegou. Ou seja, Deus está aqui para mudar a tua história, para acabar com a tua miséria. Deus está aqui para curar a tua doença. Deus está aqui para mudar a tua sorte. Deus está aqui para mudar teus rumos. Deus está aqui para mudar a tua história. Agora você precisa mudar a tua cabeça. Se a tua cabeça não mudar, você vai continuar dentro da igreja de Deus, orando, jejuando, fazendo corrente, fazendo campanha, e um fracassado correndo atrás da bênção, tentando convencer Deus a te abençoar através de uma oferta, através de uma oração, através de uma vigília, através... Não, mas pastor, acho que o negócio é o seguinte, acho que o senhor tem que ir lá na minha empresa fazer uma oração lá. Tá bom. Já pensou? Por que Jesus não foi na casa daquele centurião lá em João 4:46? Que ele disse assim, Senhor, desce depressa que o meu filho está morrendo. Jesus virou para ele e disse assim, se você não vê milagre, você não vai crer. Vai, teu filho vive. O cara teve que ir sozinho sem Jesus, mas ele não foi lá, foi atrás dele. Aí você diz, mas Jesus foi na casa de Jairo, mas você viu a diferença de uma coisa para outra? Quando Jesus chegaram lá, Jairo, tua filha já morreu, não incomoda mais o homem. Jesus vira e disse assim, ó, não tenha medo, apenas creia. Jairo ficou com medo? Ele dispensou a ida de Jesus na casa? Ele já tinha chamado para ir. Ele sustentou a chamada que ele fez. Você sustenta o que você começou a fazer? Por ele ter sustentado a chamada, Jesus disse assim, eu irei curar sua filha. Vamos embora lá. Quando Jesus chegou lá, a galera no rio, o pessoal não debochou? E o que Jesus fez? Ele disse assim, ela está só dormindo. Mas ele colocou todos os descrentes para fora, só ficou lá dentro o crente. Porque quem era o crente que queria ver a menina viva? Era o pai e a mãe. Quem é que quer vencer na vida, irmão? Não se ajunte com pessoas que não querem vencer. Não se ajunte com pessoas que não acreditam em sonhos, que não acreditam em milagre, que não acreditam em conquista, que não acreditam em realizações, em coisas grandes. Se você se ajunta com gente da cabeça pequena, se você se ajunta com gente decepcionada, frustrada, de gente desanimada, se você se ajunta com essas pessoas, você será igualzinho. Não precisa ser profeta para saber que você será da mesma forma. Do mesmo jeito. Jesus separou os incrédulos dos crentes. Ele mandou sair todo mundo e ficou só Jairo, a sua mulher e a defunta. E ele leva Pedro, Tiago e João. Porque eram os caras que criam, que acreditavam que Deus levanta, que Deus põe em pé. E aí o que aconteceu? A menina voltou à vida. Estava morta, não estava?
Quantas pessoas, por exemplo, nesses longos, esses 32 anos que eu prego a palavra de Deus, quantas pessoas já chegaram na igreja fracassado, né? Vários empresários, pastor, eu estou no estágio de falência, eu vou ter que fechar. Fecha não, irmão. Mas não vai ter jeito, irmão. Você veio para a igreja para quê? Para me contar a tua lamúria, teu sofrimento, tua dor? Ou você veio para buscar? Não, eu quero buscar milagre. Então para com essa coisa, rapaz, de tentar salvar as coisas do seu jeito. Se você veio para poder buscar o que você não tem, esquece o que você tem e pega o que você está recebendo. O que Jesus estava falando é justamente isso, ó, muda a tua cabeça, Deus está aqui para mudar a tua história. Agora, se você não mudar a tua mente, a tua história já está contada, vai ter o seu fracasso, a tua derrota. Por quê? Porque ele fala de um reino. O que é o reino de Deus? O reino de Deus não é uma organização. Olha que coisa interessante. No nosso país, antigamente, tinha, né, o reinado de Portugal, tinha ido Dom Pedro I, quando gritou a independência, né, aquela coisa toda, Dom Pedro II. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se fosse o modelo de monarquia no nosso país, a gente escolhe o rei? A gente escolhe? Hã? Escolhe? Aí você diz, mas eu não aceito Dom Pedro. Não interessa, irmão. Hoje seria, como é que é o nome daquele rapaz lá? Esqueci o nome dele. Seria ele. Você ia falar, eu não aceito ele não. É ele, acabou. O rei você não vota. Eu acho engraçado dos crentes, os pastores. Irmão, você tem que aceitar Jesus. Não, Jesus chegou e está dizendo assim, ó, eu vim para poder organizar a tua vida, mudar a tua história, assumir a responsabilidade do seu futuro, mudar a sua condição, e você não tem escolha não. A única escolha que você tem é, você quer mudar ou quer continuar do jeito que você está? Se você quiser continuar do jeito que está, fica do lado de fora, porque aqui do lado de dentro aqui, se passar por lado de cá, vai mudar a história vai ser contada de outra forma. Estava morto, vai viver. Estava fracassado, vai vencer. Estava destruído, vai ser restaurado. Estava na miséria, vai ter abundância, porque do lado de cá não tem escolha, é o que acontece, acabou e pronto. Por isso que quando nós passamos a fazer parte do reino de Deus, que é o que Jesus, por exemplo, em Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, Jesus ordenou dizendo, mas buscai em primeiro, o que ele mandou buscar? Em primeiro lugar, o que era para buscar em primeiro lugar? O que era para buscar em primeiro lugar? O que o camarada que está endividado, ele busca? Dinheiro. O que o doente busca? Cura. O que o feio busca? Lindeza. O que o solteiro busca? Mulher. Eu gosto demais, eu gosto demais dessas coisas de Jesus, sabe, irmão? Eu acho isso fantástico. Porque quando eu fui para a igreja, geralmente, olha, você que está doente, não é assim que os pastores fazem? Você que está doente, venha buscar a sua cura, Jesus vai te curar, Jesus vai te libertar. O pessoal evangelizava, dava panfletinho, vamos na igreja, Deus quer mudar a sua vida, escrever seu nome no livro da vida, Deus quer salvar você, Deus quer te libertar, né? Bom, se você está perdido, você quer ser achado. Se você está triste, você quer alegria. Não é assim que tem gente que vem na igreja, as pessoas vêm, talvez você já veio, aí você já veio chorar no meu ouvido, eu disse assim, você quer oração para quê? Pastor, eu queria uma oração, para que você quer oração? Eu quero oração para ver se eu melhoro. Melhoro o quê? Para ver se eu melhoro minha situação, minha vida, né? Para ver se eu caso. Se você está solteiro, você vai querer oração para casar.
Se você está falido, endividado, você vai querer oração para poder prosperar. Jesus está mandando a gente buscar o dinheiro? Está mandando buscar um amigo, alguém para estar conosco? Não, ele está dizendo assim, busca o reino. Se você alcançar o reino, você alcança... Ele fala do reino e da... Vamos por parte, que eu estou pulando aqui. Primeiro o reino e a sua justiça. O que é justiça, irmão? Você já viu aquele ditado que diz que quem não deve não teme? Já viu? Ok. Tu trabalha onde que é mesmo? Tribunal de Justiça. Não. É o Valadares. Ele. Não, mas antes. Bom, você não quer ter problema com o governo? Quer não? Igual, por exemplo, quem é que declara imposto de renda? Não fala. Você não quer ter problema com o leão? Irmão, faça o certo, que senão o leão vai te achar. E o bicho dá cada mordida, hein? Você está doido. Você não quer ter problema com a polícia? Faz o certo. Deus não falou para Caim, Caim, se você proceder corretamente, não serás aceito. O que Deus estava falando, Caim? Se você fizer o certo, não vai ter problema. Você sabe por que o mundo está cheio de problema? Porque o problema das pessoas não é com o mundo, o problema das pessoas é com Deus. Quando você tem um problema com Deus, você vai ter um problema com todo mundo. Acerta a vida com Deus. Faça o que é certo. Age corretamente. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de... Não foi a pergunta dos caras lá que fizeram para Jesus, não foi a resposta que ele deu? Faz o que tem que ser feito, porque quando você faz o que você tem que ser feito, ele está te dizendo, se você fizer exatamente, se você colocar a sua vida na condição do que Deus está te estabelecendo, por quê? Porque preste atenção, o rei, ou eu enquadro nas leis do reino, ou o rei pode me expulsar dele, ou pode me executar. Na maior parte das vezes, o camarada é executado. Aí os crentes vão falar assim, mas Deus não faz isso. Tá bom. Por que as outras coisas não estão sendo acrescentadas? Deus não faz com a escopeta, com o sabre, para passar na garganta do cara, a guilhotina. Mas as outras coisas não estão acrescentando. Que deve ser uma coisa natural. Por exemplo, o que tem de anormal um cachorro latir? É a natureza do cachorro. O que tem de anormal as coisas fluírem e acontecerem sem que seja necessário você abrir a boca para pedir? O que tem de anormal nisso? Nada. Se você trabalhou, fez lá o teu trabalho, bateu o teu ponto, cumpriu com o teu dever, é obrigação da empresa, do patrão para quem você serve, pagar você, você não tem que cobrar. O que Deus está me dizendo, Carlos, se você está recebendo, se você está buscando o meu reino, e se você está agindo corretamente, você pode ter certeza que as coisas serão acrescentadas a você de acordo com o que você está fazendo. Só que eu não busco o reino, eu busco o dinheiro. Eu não busco o reino, eu busco a cura. Eu não busco o reino, eu busco a paz. Eu não busco o reino, eu busco a vitória. Eu não quero consertar a minha vida com Deus. Eu quero que Deus conserte a minha vida. Não é assim que a crentaiada age?
E aí, para Deus consertar a minha vida, eu pego um pouco de dinheiro para acalentar, né, as ideias dele, que ele está meio perturbado, e vou lá e dou um dinheiro para ele poder me ajudar. Irmão, isso é suborno. Isso não é oferta. Isso é comprar, e Deus não vende sua consciência. Oferta por oferta, Caim não ofereceu oferta para Deus, Deus olhou para a oferta dele? Olhou ou não olhou? Não, não olhou. Aliás, a primeira morte que houve na humanidade não foi por causa de adultério, nem prostituição, nem roubo. A primeira morte que houve na humanidade, o assassinato que houve na humanidade, não foi por causa de mentira. Foi por causa de quê? Por causa de um culto. Um culto. Porque tem gente que acha que o culto é cantar, orar, pedir as coisas para Deus. Não, irmão. Sabe qual era o momento do culto que Jesus mais prestava atenção no que as pessoas faziam? Não era quando ele estava pregando. É quando as pessoas iam lá na frente colocar suas ofertas no gasofilácio. Ele ficou lá olhando. Quero ver o que você vai pôr aí. Aí vinha o camarada e colocava o que estava sobrando. Aí veio uma viúva e colocou o que ela tinha como sustento. Se é o seu sustento, é sua vida. Se é sobra, é o que você rejeita. Deus não recebe sobra. O que Caim estava dando para Deus? Sobra. O que Abel deu para Deus? O melhor do seu rebanho. Por que Deus aceitou a oferta dele? Lá não fala que Deus ficou chateado que Caim não cantou. Lá não diz que Caim perdeu, Deus não atentou por louvor que ele estava cantando. Não está falando que se Deus, não, irmão, se Deus fosse atentar para a voz de algum de nós, ele falasse assim, cara, é melhor você calar aí. Por favor, não cante. Às vezes oração, né? Você não vê os discípulos falando lá, o Bartimeu pedindo, clamando, e os discípulos, cala a boca, já chega. Está incomodando a gente, cara, está perturbando. Você não viu? Ele não falou isso? Falou ou não falou? Pois é, às vezes a nossa oração, Deus poderia falar, Deus não reclamou, Caim, você está orando errado, cara. Para com essa oração, eu estou cansado de você ficar gritando aí. No entanto, não foi de oração que Deus reclamou. Deus falou, né, e Caim matou por causa de oferta. Hoje tem gente matando os irmãos. Mas deixa para lá, pula essa parte aí, que isso não faz parte da minha pregação, não. Vamos voltar aqui para o culto aqui. Então, veja bem, o que Deus me manda? Quando eu fui para a igreja, quando eu vim para a igreja, aliás, irmão, em 1992, eu vim cheio de problema, minha mulher doente, minha filha doente, desempregado, situação complicada. Não, já estava até trabalhando, mas a situação não estava boa, não. Ruim, negócio bravo, coisa feia, tinha ficado um ano parado, tinha perdido tudo, negócio lascado mesmo. E o que eu queria? Bom, eu queria encontrar, recuperar de volta, crescer, eu queria conforto, eu queria prosperar, eu queria ter as coisas como todo mundo quer ter. Quando eu cheguei lá na igreja, eu descobri isso aí. Eu mudei as minhas orações completamente. Olha para cá. Quem aqui tem filho? Levanta a mão. Alguma vez os seus filhos, quando criança, tinha pão, biscoito, bolo lá na sua casa, comida, e seus filhos não quiseram comer? Quando você saiu de casa e chegou na casa de um parente, de um amigo, sei lá, em qualquer lugar, o seu filho começa a pedir comida. Você olha assim e diz assim, pelo amor de Deus, cara, você me mata de vergonha, por que você não comeu lá em casa? Aí a pessoa percebe que a criança está ali pedindo alguma coisa, o que é que ele está querendo? Não, não é nada não. Ah, não, mãe, eu queria. Tem uns que começam a chorar, né? Aí você fica numa vergonha que o seu filho está pedindo na frente dos outros comida para poder comer quando na sua casa tinha, não é verdade?
Sim ou não? Sim ou não? Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você acha que Jesus se sente quando você fica pedindo ou reclamando do que te falta na frente dos outros? Você acha que você não está envergonhando ele, não? Por que que eu parei de ficar pedindo? Por que que eu parei? Senhor, me cura. Senhor, me prospera. Senhor, me ajuda. Por que que eu parei? Ele falou comigo, ô Carlos, se você buscar o reino, e se você se consertar comigo, estiver fazendo certo, eu vou acrescentar, você não precisa me pedir. Trabalhou, recebeu. O trabalhador não precisa cobrar. O combinado não sai caro. Foi combinado? Cumpriu a etapa, está aqui o pagamento. Fez o trabalho, está aqui o salário. Cumpriu o contrato, está aqui. Jogou a bola, está aqui o bicho. Da vitória, sei lá o quê. Não precisa cobrar, não. E quando o camarada é bom pagador, antes que você cobre, ele já te paga. E Deus é um bom pagador. Paga em dia certinho. Não atrasa um instante. Só que nós, na maior parte das vezes, o que nós fazemos? Nós não trabalhamos a questão da busca do reino. E da busca de agir corretamente, de fazer o que é certo. Como Deus falou com Caim, se fizeres certo, não serás aceito. Eu não faço certo, mas eu quero orar para burlar o que eu deixei de fazer, para poder fazer com que Deus me dê aquilo que eu estou pedindo. Então vamos orar. Aí oramos, fazemos propósito, 3 dias da ressurreição de Jesus, depois fazemos 21 dias de Daniel, depois 40 dias de Moisés, 40 dias de Elias, depois fazemos não sei quantos dias, não sei do que, 40 dias do deserto, não sei quantos dias, não sei da onde, o propósito da manga, da laranja, da rosa, do sabão, do sal, da água, e a coisa não muda. Porque estamos tentando convencer Deus, quando quem deveria estar convencido não é Deus, sou eu. Através de quê? Através do que Ele me mandou fazer. O que Ele mandou buscar? Ele mandou buscar dinheiro? Pergunta para o seu vizinho, será por que dinheiro é tão difícil? Pergunta para ele aí. Você já parou para você perguntar assim, por que dinheiro é tão difícil? Principalmente para quem não tem. Por que dinheiro é tão difícil? Por quê? Por que o dinheiro é tão difícil para quem não tem ele? Por que é tão difícil? Porque é o que você se ocupa para poder alcançar. Enquanto você estiver correndo atrás de dinheiro, o dinheiro vai ficar difícil para você. Quem é que é o dono do ouro e da prata? Se você tiver o dono tem tudo. Para de buscar. Para de buscar o dinheiro. Para de buscar o suprimento. Busca aquele que tem o depósito. Quando você chega no depósito, ele diz assim, pode pegar o que você precisa aí. Por acaso você já chegou num lugar que a pessoa disse assim, ó, né, meu pai, por exemplo, quando a gente chegava lá, que eu ia de carro lá no sítio dele, ele chegava, meu filho, pega lá uma vasilha, o que você quiser pegar, um saco, um balaio, qualquer coisa aí, pode levar o que você quiser. Nossa, a gente levava mandioca, tangerina, laranja, banana, batata, era o que tivesse, pedaço de porco, frango, ovo. E ele falava, está liberado, o que você quiser pegar, queijo, requeijão. Essa era a frase boa, o que você precisa. Nossa. Deus tem um depósito. Mexendo nisso,
Lá no depósito de Deus tem um olho reserva, tem um ouvido reserva, tem um dedo reserva, tem uma perna reserva. Lá no depósito. Não é assim que as concessionárias têm lá no depósito, tem lá no almoxarifado, não tem lá uma peça de reposição para o carro? Pois é, Deus te fez e tem uma peça de reposição também. Eu acho que eu vou parar. Vocês estão meio desanimados. Então, né? Então veja bem. Né? Jesus, ele propôs a nós a gente entrar no reino, a gente ter o reino, porque se tiver o reino, nós teremos o quê? Todas as coisas, não precisa pedir, elas são acrescentadas automaticamente. O seu salário, por exemplo, o seu patrão automaticamente deposita ele na sua conta e o seu banco informa que acabou de entrar uma grana, né? Um Pix. Quem recebe Pix aí? Quem tem Pix aí? Diga assim, eu quero 3 Pix essa semana. Isso. Aí quando o Pix chega, e é bom receber um Pix, né, irmão? Ruim é quando tem que fazer. Mas quando você recebe um Pix, é uma coisa assim tão legal, né? Que você sabe quem foi que mandou para você. E quanto foi que veio. Que coisa linda. Um negócio maravilhoso, né? Pois é, né? Então, automaticamente, Jesus já acrescenta na sua conta, acrescenta na sua vida, quando você está no reino. E quando você está vivendo a justiça, ou seja, você está alinhado e você está ali junto com Deus, as coisas vão acontecer de forma natural ou sobrenatural. Você vai ficar assim, por exemplo, Pedro não se alinhou com Jesus, ele trabalhou a noite toda. Quantos peixes ele pegou? Mas na hora que ele entrou no barco com Jesus lá, se alinhou com ele, falou assim, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede, mas porque eu já lancei a rede toda, não pegou nada. E eu, então tá bom, vamos nós dois agora, vamos embora. Quando ele joga a rede, ele teve que pedir os barcos lá, outro barco para poder ir lá ajudá-lo, porque a rede não cabia de peixe, os peixes não cabiam dentro do barco dele. Pedro diz, eu trabalhei e não peguei. O que é que Pedro mudou, irmão? Foi os peixes que mudaram ou foi Pedro? Os peixes estavam lá no mar. Deixa eu dizer para você uma coisa. Olha para cá, que agora vai começar a ficar bom. A solução para a tua vida está onde você está. Eu vou repetir de novo, que você não entendeu ainda não. A solução para a sua vida está onde você está. Só que você está querendo jogar rede em outro canto. Se Deus tiver que me tirar de Cuiabá para mudar a minha vida, Ele não é Deus. Tem gente que acha que para prosperar precisa ir para os Estados Unidos, né? Para o Japão, não sei mais aonde. É um monte de brasileiro que sai daqui para lá. Agora, interessante que todos eles, tem uns que vão para lá e não conseguem, falam, não vem para cá não, que aqui é ruim, aqui não dá certo. Mas quem vai para lá e compra coisa para cá, eles dizem assim, olha, se você quiser vir para cá, você tem que estar disposto a... O que Pedro estava fazendo para poder... Lavou as redes para ir para onde? O que Pedro queria fazer? Ir para casa, deitar na rede, esperar chegar de noite para jogar rede de novo. Jesus chega lá e diz, não vai jogar rede não, vai deitar na rede não, tu vai lançar a rede. Vamos embora lá. Não, mas eu já peguei, a noite toda não peguei nada e agora não é hora propícia. Olha para o seu vizinho e diga assim, não seja estúpido para querer ensinar Jesus. Que tem gente, mas pastor, eu preciso explicar para o senhor.
A mãe, por exemplo, não, meu filho, eu preciso explicar para você. A mãe só não entende. A mãe só não entende, não é assim que os filhos falam com os pais? Só não entende, só não entende. Não adianta falar nada, só não entende. Quem não entende é ele. Ou ela. Mãe, a senhora é retógrata. Mãe, pai, eu sou atrasado, o senhor tem que se atualizar. E eles estão atualizados e estão dando com o cara na parede. E nós, atrasados, estamos ajudando eles. Então... Aí os camaradas pegam e dizem assim, olha, se você quiser, se você estiver disposto a ganhar dinheiro, você tem que estar disposto a... Olha para o teu vizinho, irmão, se não quiser lançar rede, lave e guarda, o dia que você quiser lançar, tem que ser no lugar onde Jesus mostra. Por quê? Porque, pera lá, Jesus falou com Pedro assim, vamos orar, Pedro? Pedro, vamos fazer uma campanha? Pedro, vamos fazer um jejum? O que Jesus falou com ele? Vamos? 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 Vamos o quê? Vamos trabalhar. Aonde? No Mar Alto, onde Jesus falou. Você pode me dizer assim, que eu estava ali dentro e perguntando assim para Deus, mas eu vou falar desse assunto. Alguém vai questionar, porque alguém já questionou no coração assim, será que ele está me chamando de malandro, que eu não trabalho? Não, você está trabalhando, mas está trabalhando no lugar errado. Foi o que Deus mandou te dizer. Se você está trabalhando e o teu trabalho não está fluindo, você está trabalhando da forma errada ou no lugar errado. Não é onde Deus quer que você trabalhe. Aí você precisa perguntar a ele, aonde que é para lançar a rede? Aqui, por exemplo, com Pedro, ele falou, faze-te ao mar alto, não é aqui na beira, não é aqui ao redor, é lá no alto, é lá dentro, é lá na profundeza. Às vezes você está precisando acelerar algo, você está precisando ir aonde você não foi ainda. Às vezes você está buscando facilidade, porque é claro, né, irmão? É melhor o cara ir na casa lotérica e jogar lá e ganhar uns milhões sem ter que trabalhar, né? Não é assim que as pessoas fazem, tentando a sorte? Até os crentes. Já pensou? Nossa, mudou minha vida. E o que Jesus criou para fazer a gente se dar bem, para fazer a gente crescer? O que Jesus criou? O que ele criou? O trabalho. Eu trabalho onde quer que você trabalhe. Olha o silêncio, coisa maravilhosa. Gente, eu gosto demais disso. Você pode falar assim, não, mas é porque, poxa, pastor, eu estou trabalhando, tá? E você já parou para perguntar, Senhor, onde é que eu devo lançar a rede? Porque às vezes você está lançando a rede no lugar errado. Pedro, por exemplo, estava trabalhando, mas no lugar errado. Onde e o que Jesus mandou ele fazer e o que Jesus me manda e manda você fazer, traz resultado. Deus quer, por quê? Porque você pega, por exemplo, tem algo mais frustrante para a vida de uma pessoa do que ela trabalhar a vida toda e não ter resultado do seu trabalho? Tem? Tem algo mais frustrante? Você trabalhar agora, aliás, antigamente era 35 anos, você trabalhava e se aposentava, né? Agora é 100 anos. Não, e tem outra coisa. Agora, por exemplo, deixa eu falar, não vou nem mexer nisso, vocês vão ficar aí com raiva. Eu vou perder minha inspiração aqui agora. Né? E o camarada trabalha a vida toda para poder chegar ali, aposentar, e quando ele pensa assim, aí como diz alguns irmãos, ele diz assim, não dá nem para comprar o remédio quando na velhice chega. Você trabalhou a vida toda para aposentar e ter uma vida boa, agora você vai comprar remédio para consertar a vida que você estragou. Mas pula essa parte.
Aí Jesus só vai falar assim, você vai dizer assim, mas Senhor, eu trabalhei. Deus diz assim, onde? Aí você vai falar assim, eu trabalhei lá. Onde é, Ana Maria, tu trabalha? Lá na justiça, não sei o quê. Não era para tu trabalhar lá. Eu não estou falando com você não, tá, marido? Só estou usando. Se está bem, está bom, então é resultado, é de Deus. Continua lá, não sai lá, não. Agora você está igual Pedro, lançando rede, não pega nada, não está dando nem para comer. Alguns dizem assim, ô pastor, eu não estou podendo nem dar o dízimo. Por acaso, você sabe por que Deus disse para o povo de Israel? E Deus proibiu, falou assim, ó, ninguém virá diante do Senhor de mãos vazias. Sabe por que Deus falou para ninguém de mão vazia? Porque ele ia pôr nas mãos. Se o camarada fosse de mão vazia, não é porque ele não tinha, é porque ele não queria dar. Porque dar, Deus ia dar. Se Jesus pedisse Pedro um peixe, naquela manhã que Jesus, ainda bem que você vê, ó, Jesus não pediu peixe, Jesus pediu o quê? O barco. O barco ele tinha, não tinha? Mas peixe não, se Jesus pede peixe, Pedro não tinha. Ele tinha um barco. Jesus pediu o que ele tinha. Jesus não te pede o que ele ainda não te deu. Toda vez que ele te pede algo, é porque ele já deu a você o que ele está te pedindo. Tá? Só para você saber se o que Deus está te pedindo, se o que você deve dar para Deus é o que Deus está te pedindo, ou se é o que você quer dar. Mas vamos dar uma parada nisso aqui. Então veja bem, né? Jesus criou o trabalho para fazer com que eu e você prosperamos. Ele não criou campanha em oração, não, irmão. Você pode orar, tem gente que ora, tem gente que, né, faz um monte de coisa, dá oferta, aquela coisa. Não, Jesus criou o trabalho, você precisa trabalhar. E trabalhar onde Ele quer que você vá. No que Ele quer que você trabalhe. Você pode até não querer, né? Você pode até não gostar do trabalho que você precisa fazer. Porque tem gente, por exemplo, que eles não fazem o que eles gostam. Eles fazem o que eles precisam fazer. Por exemplo, só para a gente poder terminar aqui, para me encerrar aqui com você, o primeiro dia de hoje, que já estou passando da hora. Gênesis 2,15. Abra aí na sua Bíblia. Aí. Gênesis, capítulo 2, verso 15. Coloque na linguagem de hoje para mim, por favor. Quem está lá na Bíblia? Hã? Fernando? Isso. Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para quê? Para cuidar dele e nele fazer... Ué. Algumas Bíblias dizem assim, para lavrar, para cuidar e lavrar, né? Cultivar, cuidar dele e cultivá-lo. E Deus criou aqui, ó, o jardim está aí, a terra está aí, e você vai trabalhar essa terra que está aí, você vai plantar nela. Olha para cá. Esses dias atrás eu vi uma foto, não me recordo de qual país, mas mostra uma foto assim de cima, todo devastado, e uma foto embaixo, acho que 16 anos depois, tudo reflorestado. O casal que foi para lá, plantou, estava tudo verdinho, uma casa no meio, tudo do verde. Agora olha para cá. Para você plantar, você tem que plantar o quê? Semente. O que hoje é uma semente, amanhã é uma árvore. Espera lá. Um dia era só Abraão e Sara, um homem e uma mulher. Mas Deus viu em Sara e Abraão, o que ele viu? Um casal? O que ele viu? O que ele viu? O que ele viu? Ó, o seu filhinho que você carregou no colo, você viu uma menina. Hoje é uma mulher que talvez já te deu até filho. O seu filhinho que você carregou no braço assim, abalou hoje, você não consegue pegar ele e levantar ele, de tão grande que ele está. Aquilo que hoje na sua vida é pequeno, amanhã pode ganhar uma grande extensão e dimensão.
Para isso acontecer, o que eu preciso fazer? Trabalhar isso. Olha para cá. O que você aprendeu a fazer? Tinha uma irmã, por exemplo, que ela chegou lá em Venda Nova, um bairro de Belo Horizonte, lá na capital mineira, onde eu preguei em 94, 95. Essa irmã chegou lá, 3 filhos, viúva, e ela virou para mim e falou: pastor, eu queria que o senhor me desse uma cesta básica. Eu falei: olha, eu posso dar uma cesta básica para a senhora, mas daqui, quando a cesta básica acabar, a senhora vai voltar de novo para pegar outra. O que a senhora sabe fazer? Ela falou: eu sei fazer salgados. Eu disse assim: para fazer 100 salgados, assim, coxinha, quibe, essas coisas que a senhora aprendeu a fazer, que a senhora fez o curso. Tem quanto tempo? Já tem bastante tempo que eu fiz esse curso, eu sei fazer, mas eu não tenho os ingredientes. Eu falei: não tem problema. Eu fui lá, comprei uma cesta básica para ela, comprei todos os ingredientes, comprei vasilha, comprei garrafa, comprei os refrescos, né, para ela fazer aqueles refrescos, e ainda dei a ideia para ela: vai nessas construções onde o pessoal, peão come, né, irmão? E os caras são bons de pagar também, eles também pagam direitinho. A senhora vai lá, conversa com eles, vai vender lá para esse pessoal lá. É o que a senhora sabe fazer. Ela foi lá, fez os quibes, fez as coxinhas, fez as empadas, fez os negócios, levou a cesta, isso aqui para a senhora comer. Essa mulher nunca mais me pediu ajuda. E você sabe o que ela virou? A maior dizimista da minha igreja. Você vê, em 1994, 95, o salário mínimo era R$58. Você sabe quanto que ela dava de dízimo lá na igreja? Ela dava quase R$500 de dízimo. Era 450, para ser mais exato. Ela chegou lá passando fome, pedindo cesta básica. Mas ela tinha um curso que ela tinha feito. O que você já fez, varão? Ei, o que é que Deus... cadê a tua rede? O que é que você está lavando tua rede? Talvez você já guardou o que você já fez, que era para tu estar trabalhando esse negócio aí. Teve um irmão lá no Rio de Janeiro, deixa eu contar para você. Eu vou terminar. Ele começou a frequentar a reunião da prosperidade, ele era servente de pedreiro. Não ganha mal não, mas é pesado. E ele chegou comigo, eu falei: o que você gostaria de fazer? Eu queria fazer um curso de eletricista. Então aproveita o dinheiro que você trabalha lá como servente de pedreiro, vai no Senac, no Senai, vai lá, faz o curso de eletricista, aprenda, que você muda o teu patamar. Ele mudou o nível dele. Passou uns tempos, ele chegou lá comigo: pastor, estou trabalhando numa empresa agora de eletricista. Depois chegou: pastor, a empresa despediu todo mundo, eu formei uma empresa e eu agora presto serviço para eles. Eu quero que o senhor vá lá em casa para o senhor ver o que eu fiz. Cheguei lá, ele tinha feito uma casa de 2 andares, tinha um carro na porta dele trabalhar, né? E tinha um outro carro, que esse aqui é de sair com a família. Era o cara que não tinha nada, irmãos. Ia para o trabalho de bicicleta. Quando ele queria ir na região dos lagos, dar um mergulho no mar, ele tinha lá o carro e tinha lá o dinheiro para ele poder fazer aquilo. Agora, o potencial estava dentro. O potencial para pegar peixe estava dentro de Pedro e a rede estava na mão. O potencial Deus colocou dentro de você e está nas suas mãos para poder mudar a tua história. O que você vai fazer? Vai ficar reclamando da vida? Porque Deus inventou o trabalho para fazer o homem dominar. Gênesis 1, versículo de número 28. Só para a gente poder parar aqui, agora eu paro de ver. Não, 26, sei lá, acho que é 26. E disse Deus: façamos o quê? O que era para fazer? O homem conforme a sua imagem, a sua semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Gênesis 1, versículo 26. Através de que o homem iria dominar sobre todas essas coisas? Na área que ele trabalhasse, ele dominaria. Na área que você trabalha, você domina. Trabalhe que você domina. Na área que você trabalhar, você vai dominar.
Eu tinha uns pastores, o pastor gosta de fazer isso, quando você diz assim, irmão, faz um culto sobre isso. Ah, eu não sei falar sobre esse assunto, você deveria saber. Por exemplo, lá em casa eu não pago pintor para pintar minha casa, eu mesmo pinto, eu e minha mulher nós pintamos. E não tem inveja de muitos pintores não, irmão. Às vezes eu vejo pintor profissional aí fazendo besteira. Por quê? Você aprende. Aliás, eu vejo, outro dia, por exemplo, saiu um irmão daqui, o irmão não sabe nem o que é um rolo, o que é uma tinta, o irmão virou pintor lá nos Estados Unidos. Eu vou zoar ele. Toda vez, cara, você sabe o que é tinta? Agora eu sei. Ele saiu daqui, não sabia nem o que é um pincel. O que é pincel? Não sei. É de escrever? É de comer? Né? Você vai, faz alguma coisa, você aprende, tudo você pode dominar. Você pode não ganhar dinheiro para os outros, mas você ganha dinheiro para você, evitando pagar os outros de fazer as coisas para você mesmo. Tem carro, dirige? O carro está velho? Aprenda a ser mecânico, conserte seu próprio carro. Carro velho ensina a gente a ser mecânico. De mancha. Depois chama o carro para te dar umas ideias. Né? Um tempo atrás, por exemplo, conversando com o irmão, eu precisava instalar um ar-condicionado lá no lugar lá, a pessoa não tinha ninguém que instalava, tinha que vir um cara de outra cidade, 150 quilômetros. Eu liguei para o irmão e falei assim, ó, tem um ar-condicionado aqui para poder instalar, como é que faz isso? Ele falou, só vai precisar dessa chave, fez um videozinho, um negocinho para mim. Eu peguei e fui lá, instalei o ar para o irmão, eu devia ter cobrado. O ar está lá até hoje funcionando. Irmão, tudo que você trabalha, você domina.